ainda no cordel Anatomia do Homem, que se insere no cordel A Vida de Antônio Silvino. Nesse folheto, como anuncia o título, o poeta se propõe a descrever cada parte do corpo humano. Esse objetivo, como é de praxe nos cordéis, vem expresso na estrofe de abertura da obra. Então ele diz assim: leitor, fiz ponto nas fábulas, agora é verdade pura. Entrai comigo no corpo de uma humana criatura e vamos descrever dele, desta vez, toda a estrutura. Então, detalhista e um mestre na síntese, além de hábil na rima de termos científicos, o poeta passa então a tratar de cada um dos sistemas constituintes da nossa anatomia, incluindo os diferentes sistemas, né? Os seus órgãos principais. Então ele diz, por exemplo, em relação à estrutura óssea, de 208 ossos é o esqueleto composto, o que entendo sobre o corpo a miúde tenho exposto, na opinião do leitor, espero encontrar encosto. Então ele realmente era mestre, né? Tanto na rima, na métrica, né? Na oração, a escolha de termos assim não muito comuns, né? Um poeta popular. A mesma largueza de saberes exibe no cordel o enterro da justiça. Só um minuto. Só apagar aqui que ficou aqui algo a mais. Eu leio várias vezes, gente, mas mesmo assim passa. A mesma largueza de saberes exibe no cordel o enterro da justiça, no qual o autor critica a sociedade do seu tempo, a qual, segundo ele, se acha mergulhada na impunidade, né? Parece que ele está falando para nós, né? Para a defesa do seu ponto de vista, o poeta resgata as origens místicas da deusa justiça para, com bem tecido trocadilho, fazer o contraponto entre o passado de justiça e o presente de impunidade. Então ele diz, é uma estrofe em décima: a justiça, meus senhores, era uma deusa e vivia no tempo em que todo povo cria na mitologia. Os antigos a adoravam, o seu retrato pintavam com uma venda nos olhos. Porém, quem nasceu vendada já cegou, não vê mais nada, caiu em fundos abrolhos, né? Abrolhos é espinho, metaforicamente em uma situação difícil, né? Seguindo com seu argumento, o poeta vai identificar o início da derrocata da justiça a partir do fim da lei do talião, que a gente sabe que é dente por dente, né? Que está lá no Código de Hammurabi e foi copiada por Moisés. No tempo de Talião, onde ainda vivia a justiça, porém ela nesse tempo ainda era noviça, mas foram os dias correndo e ela foi envelhecendo até que ficou caduca. Muitos já não creem nela e eu garanto que ela é idiota ou maluca. Só para eu não perder a oportunidade, observe que a décima dele tem uma estrutura rimática que não é aquela que se consagrou no meio da cantoria e também no cordel, não é? Em que todos os versos rimam. Aqui ele coloca a primeira e terceira, sem rimar com ninguém. São versos brancos, o que não é utilizada hoje. Aliás, foi uma parte que eu tirei aqui da minha análise. Várias questões que estão na poesia dele não permaneceram com a tradição. Por exemplo, a rima com palavras aberto, de timbre fechado e aberto, que era muito próprio dos parnasianos, que ele certamente lia bastante, não é? Então, Deus com céus, isso não permaneceu no cordel. Então, fora outras questões que eu tirei para não ficar muito extenso. Seguindo, os dois cordéis citados demonstram o quanto Chagas Batista se consagrava às leituras. Então, tanto lá a questão da justiça, não é? Os dois cordéis foram, desculpem, eu acabei aqui, que são os cordéis citados, a anatomia do homem, né? Já falei sobre ele,
e o outro cordel, o enterro da justiça. Então nesses dois cordéis fica muito claro quanto ele era estudioso, né? Inclusive ele tentou ingressar nos meios eruditos e foi alvo de caçoada, né? Associado à consulta de livros, o poeta também valia-se de fontes orais para ampliar seu conhecimento, como afirma em uma das estrofes do cordel, resultado da Revolução do Recife. Diz ele: da grande revolução, o que eu sabia contei. Se disse alguma mentira, não fui eu quem a inventei. Achei na boca do povo tudo que aqui publiquei. Dessa forma, fragiliza-se aqui o mito de que os cordelistas mais antigos eram semi-analfabetos. Pois Chagas Batista demonstrou suas obras, era incansável em busca de informações com as quais pudesse discutir algum dos fatos mais palpitantes do seu entorno social. O poeta, entretanto, não se limitou a noticiar fatos do seu tempo. É verdade que uma boa parte da obra dele se dedica a isso. Ele também situou algumas de suas narrativas em tempos e espaços longínquos, né? São exemplos: História de Meraldinha, tragédia célebre, que se passa na Europa do século, eu coloquei aqui 13, mas deve estar errado, deve ser século 14, né? Porque é baseado no Decamerão, que é uma obra de 1300 e alguma coisa do Boccaccio. Também História de Dimas, o Bom Ladrão, cujo enredo transcorre ainda mais recuado no tempo, se passando na Palestina à época de Jesus Cristo. Uma marca importante na obra do Chagas Batista, que não é uma exclusividade da obra dele, os poetas do seu tempo também tiveram essa marca, é a centralidade que o tema da religiosidade ocupa nas narrativas, né? Em História de Esmeraldina, por exemplo, a gente vê já no início do texto, né? Quando ele vai trazer o ambiente de paz em que viviam as protagonistas, né? E aí depois é que vai haver a reviravolta, né? Então ele diz: 10 anos em santa paz viveu esse bom casal, sem que desse um fruto apenas essa união conjugal, pois Deus não lhes concedera esse prazer paternal. Deus não quis aos dois esposos o filho conceber, porque sabia que eles no futuro iam sofrer as peripécias horríveis que ao leitor vou escrever. Então aqui você tem aquela visão, né? Que imagina que Deus, né, para evitar uma catástrofe maior no futuro, porque Deus é onisciente, sabe o que vai acontecer, né? Então ele poupa aqueles que ele quer bem, né? De maiores problemas, né? Isso chama-se predestinação. Diretamente ligado à mentalidade religiosa da sua época, e também se estende isso a outros autores, inclusive ao Santaninha, né? Da minha obra que eu já mostrei aqui para vocês. Também no Santaninha você vê isso. A ideia de que o presente acha-se degradado, né? Gente, qualquer relação com a situação atual não é mera coincidência. O pensamento conservador sempre vai defender essa ideia, que bom era no passado, hoje está tudo, né, destruído, os valores ruíram. Então o esforço do conservador é procurar voltar ao passado. Então essa narrativa que corre aí dia a dia, que nós temos ouvido dia a dia, né? Inclusive muitas vezes sendo utilizados como má fé. Então isso é tão antigo quanto o tempo. O conservador vai sempre dizer isso, né? Que no passado era melhor, precisamos voltar ao passado. E aí você começa a enumerar uma série de supostos desvios que tem levado à ruína, não só dos valores, como das condições de vida. Ok?
Por isso a moda é tão atacada. O homem que passa a usar cabelo grande, a mulher que passa a usar mini saia, os novos ritmos do momento, né? Essas coisas todas são marcas do presente que os cordelistas combatem, né? Estamos falando do cordel tradicional, tá, gente? O cordel do presente é muito mais plural, né? Então já essa visão conservadora já convive com visões progressistas. Mas no passado o cordel predominava essa mentalidade conservadora. Também em Chagas Batista, e nem poderia ser diferente porque ele era um homem do seu tempo, não é? Ele vai trazer isso, a ideia que o momento atual é de degradação, é de afastamento dos valores religiosos, leiam-se valores defendidos pela Igreja Católica. Então, hoje o povo só abraça ódio, crime, maldade, futebol, banho de praia, tibieza, iniquidade, carnaval, escândalo e moda, tudo contra a divindade. Hoje fala em praça pública, da sempre Virgem Maria, com lábias contra Deus, contra a Santa Eucaristia. Agora chegou o tempo de cumprir-se a profecia. Na festa carnavalesca, era a voz da caravana, negro vai virar macaco, branco vai virar banana, receba agora o castigo que manda a mão soberana. Então esse cordel, pessoal, chamado Horrores do Inverno de 60, que tem uma continuidade, o clamor do povo do Nordeste, vai mostrar como as chuvas, né? Nós estamos falando aí, pessoal, da década da enchente de 1860. Não esqueçamos que Chagas Batista morre em 1930. Jamais ele poderia estar falando de 1960. Ele está falando de 1860, né? Então ele vai dizer, vai mostrar que aquele inverno é um castigo de Deus pelos desvios do homem, tá? Exemplificando algumas dessas transgressões, o poeta vai citar como numa espécie de paródia da Sagrada Família, feita por foliões cearenses, né? Os foliões cearenses fizeram lá um desfile de carnaval. As pessoas fizeram uma caricatura da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, né? Então, lembram-se recentemente, quando quiseram defender que a epidemia atual pela qual passamos advém lá daquela cena do carnaval em que uma pessoa, um sambista, né, se passa por Jesus Cristo, né? Pois bem, então ele diz: fizeram um clube de santo com a melhor fantasia, um burro e uma jumenta, Jesus, José e Maria. Tem um inverninho aí, era a voz da anarquia. A vigia montada, São José também montado. Tem um inverninho aí, dizia o apostolado. Agora Deus mandou chuva, estão tudo aperreado. Já cantaram uma moda que as águas iam rolar. Ele está citando trechos de uma famosa marcha de carnaval. Também, tomara que chova 3 dias sem parar. Deus, vendo essa corrupção, tratou de nos castigar. Então, por isso, gente, vem o castigo de Deus. Devido ao grande crime deste povo fraudulento, reabriu as cataratas das telas do firmamento, pelas portas do abismo entra o homem em sofrimento. No dia 5 de março ficou triste a amplidão, uma nuvem pardacenta envolvendo a expansão, como que representava presságio de inundação. Então essa mesma mentalidade punitiva, pessoal, vai estar em um cordel que é muito próprio, né, desse universo grotesco, né, do universo grotesco. São aquelas histórias sensacionalistas, né, algumas até que produzem algum riso. Exemplo da vaca que deu sangue em lugar de leite na fazenda Poço Branco.
Então ele vai descrever o castigo que um vaqueiro veio a ter devido trabalhar na sexta-feira da paixão. Então o erro dele foi trabalhar na sexta-feira da paixão. Começou tirando leite limpo, como todo dia, já desleitando uma parte, numa notou que caía leite transformado em sangue, que da mão dele descia. A partir desse relato, o poeta passa a enumerar várias transgressões que pessoas do seu tempo cometiam contra os mandamentos da religião católica, como: hoje o povo só dá crença, dança, futebol, pitu, um moço que virou cobra, um herege, um cururu, um crente atirou num padre, virou-se num urubu. Fogo, fome, peste, guerra, crime, roubo e corrupção, treme terra, caem estrelas, seca as águas, afunda o chão, e desprezaram Deus por jogo, por rádio e televisão. Eu vi uma mulher grávida usando uma costa nua, moça andar de corpete, só de biquíni pela rua, aumentando a corrupção, o castigo continua. Então, gente, é interessante discutirmos sobre essa questão da religiosidade nos cordéis de Chagas Batista por um pormenor muito interessante que eu vou trazer aqui. Apesar dessa religiosidade, né, e a mentalidade punitiva serem recorrentes na obra de Chagas Batista, importa lembrar as seguintes palavras de Ruth Terra. Apesar de muito católico, Chagas Batista era homem de ideias avançadas. Encomendava para si e para os seus fregueses livros proibidos pela Igreja Católica, como, por exemplo, A Velhice do Padre Eterno, de Guerra Junqueiro. Este livro, inclusive, gente, foi alvo, né? Não apenas no Brasil, em Portugal, em outros lugares também, né? De severas críticas, porque ele vai mostrar que Deus está velho e aí começa a cometer deslizes, né? Gagá, Deus começa a cometer deslizes. É uma crítica, claro, não a Deus, mas a forma como a religiosidade era aproveitada por gente muito sabida na sua época, né? Esse livro de Guerra Junqueiro. Então nós estamos vendo aqui algo que nós já vimos também lá em João Martins de Ataíde, né? Então é um cordelista que usa a sua obra para tratar de questões ligadas aos valores cristãos e tudo, mas visto de perto, né, não deixava de cometer os seus pecadilhos também, né? Lembram lá do cordel sobre o beijo, né, em que João Martins de Ataíde vai falar sobre o adultério de uma maneira muito, entre aspas, natural, né? Então, amigos, este é Chagas Batista. É claro que num encontro como esse, o nosso propósito maior é oferecer um primeiro contato de vocês com a obra de grandes autores, né? Então, aconselho, recomendo que vocês procurem saber mais, ler mais sobre os autores que eu aqui trago, ok? Então, gente, aqui se encerra o nosso terceiro de 5 encontros e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até uma nova oportunidade.